Muito bem. Em discurso na última sexta-feira, durante o encerramento do Fórum Econômico Brasil-Angola em Luanda, Lula afirmou que não é frustrado por ser pobre. O petista disse ainda que a Operação Lava Jato lhe deu atestado de pobreza. É mentira, tá? Eu já vou explicar por quê. Mas primeiro, vamos assistir à explanação da mentirada. Pode soltar a primeira parte. Eu não pense que eu sou um frustrado porque sou pobre, não. Não pense. Aliás, a Lava Jato, que tentou me perseguir, me deu um atestado de pobreza. Porque ficou futucando a minha vida, meu telefone, minha conta bancária, dos meus 5 filhos, invadiu minha casa, foi para a Suíça, foi para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e não me encontraram $1. Não encontraram um centavo. Mas não tiveram coragem de reconhecer, porque já tinham mentido muito para a sociedade brasileira. Eu sei que aqui em Angola vocês liam a revista Veja. Eu sei que vocês assistiam um programa de televisão brasileira. Então, a desgraça de uma grande mentira é que você passa o resto da vida contando ela para justificar a própria mentira. Muito bem, tá aí o Lula. Eu estava tentando aqui resgatar alguns prints para a produção subir, para a gente ainda aprovar tudo aquilo que a gente diz. Olha aí, Vitor, da produção, separei aqui, porque eu ia só citar, mas é bom exibir na tela também. Então, assim que puder, você levanta. Como eu botei no meu artigo, a maresia lulista, olha só que título, hein? Que envolve a questão da discussão sobre a maconha, a indignação da esquerda com Cristiano Zanin. Eu estava falando que o Lula só pensa em reescrever a história, ele não pensa nessas pautas aí de interesse da militância. Então, vamos lembrar que só em patrimônio declarado, o Lula tem 7.400.000 reais. E em relação a essa declaração, que ele disse que a Lava Jato deu atestado de pobreza, que futricaram, né, a palavra que ele usou, a vida dele, a conta bancária, isso e aquilo, e não encontraram $1, um centavo. Na verdade, pode soltar aí, produção, o primeiro print que eu acabei de mandar, se tiver em tempo, mas eu vou falando aqui. Olha aí na tela. Na verdade, só a quebra de sigilo da empresa de palestras LIUS, que tem as iniciais do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, a empresa de palestras do Lula, mostrou que o pobre, entre aspas, Lula, recebeu R$ 9.338.658,75 de 6 empreiteiras envolvidas no Petrolão. A Odebrecht, responsável direta por 10,15% dos valores pagos, a Camargo Correia, a UTC, a Queiroz Galvão, a Andrade Gutierrez e a OAS, segundo o relatório da Polícia Federal, que vocês estão vendo aí na tela. Relatório de anos atrás, quando houve investigação. E a Polícia Federal, tá? Porque tudo se resume na tática diversionista a centrar fogo nas figuras do juiz de primeira instância Sérgio Moro, do procurador Deltan Dallagnol, quando houve investigação feita por um monte de gente. E isso é o documento, é o dado oficial obtido com a quebra de sigilo fiscal e bancário da empresa de palestras do Lula. Então, a gente já tem aí, Graeb, o patrimônio declarado, um histórico de milhões de reais recebido das empreiteiras amigas, que nós, como nós vamos dizer, já estão querendo voltar a ter contratos públicos no governo do PT, e ele continua se fazendo de pobre, se vitimizando. Se fazer de pobre é ridículo, né? Basta olhar os números, um patrimônio de mais de 7 milhões de reais declarado. Não pode pôr ninguém na categoria dos pobres no Brasil, né? Um país verdadeiramente miseráveis. Agora, declarado, só um parênteses, na eleição de 2022, quando ele foi candidato à presidência da República, ele teve que declarar o patrimônio para a Justiça Eleitoral, para o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, portanto. E foi esse, de mais de 7 milhões, o patrimônio declarado. Pois é. E daí, o número mais relevante, evidentemente, é esse que você mostrou, né, Felipe?
o quanto o Lula recebeu de palestras de empreiteiras flagradas ali naquela esbórnia, naquela suruba do que foi o Petrolão, né? Mas é tudo uma coincidência, Coincidência, não, são Graelli. ganhos legítimos, eu estava promovendo Afinal, os interesses, como está agora, de o novo. Bill Né? Clinton também dá palestra, etc. Né? Resta saber se as empresas, né, que pagam palestras de ex-presidentes da República, elas, por acaso, estavam envolvidas em escândalos de corrupção, sendo beneficiadas com contratos públicos durante o governo desse presidente e da sua sucessora, né? São pequenas diferenças que soam como meros detalhes. Pequenos detalhes, né? Coisas tão pequenas deles dois, né? Não nossas, né, Felipe? É isso, e é um esforço permanente de reescrita da história de um cara que agora, ao longo dos próximos 4 anos, pelo menos, vai ter aí microfones do mundo inteiro para repetir e martelar e ressaltar esta versão de que nunca nada aconteceu, de que ele é pobre, de que ele é absolutamente inocente, de que nunca passou pela cabeça de uma empreiteira como a Odebrecht teve herdeiro preso por diversos anos, né, e confessou um monte de coisa, jamais passou pela cabeça desses caras que tinha alguma relação o pagamento das palestras e contratos ilícitos e outros tipos de falcatrua, né? Faça-me o favor, né, Felipe? Faça-me o favor, né? A gente sabe que empresários, principalmente aqueles que são flagrados roubando, quer dizer, roubando aqui no sentido mais popular do termo, pagando propina para agentes públicos, para agentes políticos, eles têm um interesse em agradar aqueles políticos que têm poder ou que têm influência e no Estado brasileiro. Então, eles fazem isso. Durante muito tempo, isso aconteceu aqui no Brasil, eventualmente continua acontecendo, a gente vai apontar sempre que ia acontecer, e é claro que eles têm um interesse por trás disso. E esse é um dos motivos que, antes até da discussão criminal, penal, eu sempre coloco isso, Greg, é discussão moral. O sujeito deveria recusar remuneração, pagamento de todas as empresas que têm interesse no poder político dele. Ora, mas é isso que acontece? Não. A partir do momento que o sujeito tem uma oportunidade de obter lucros em cima dos interesses dos empresários, ele obtém. E o que a gente está vendo no Supremo Tribunal Federal é já uma precaução em relação ao futuro. A gente discutiu isso aqui na semana passada. Quer dizer, os juízes não deveriam poder julgar casos de clientes, de escritórios, de parentes e cônjuges. No entanto, você teve uma decisão ali que acaba dando margem para que eles possam julgar se, pelo menos, tiver ali uma relação com o escritório, mesmo que seja em outros processos. E são coisas que deveriam ser evitadas na República, para que a República não seja a República do escambo, para que seja a República do Brasil, mas é a República do escambo. Eles se deram uma licença para alimentar a suspeita que uma boa parte da população brasileira já tem em relação ao trabalho deles. Ou seja, fizeram aquilo que eu disse da outra vez, né, brincando com meu filho, né? Dane-se, não me interessa a opinião que o povo, que o Brasil, que o cidadão tem a respeito da corte. Eu faço aquilo que eu quero. Foi isso. E continuo posando de pobre. Continuo. E daí, no caso do Lula, continuo posando de pobre. Que é o ápice do cinismo. O Aécio Neves teve uma boa frase na semana passada. O Lula continua, com todas as ressalvas que a gente possa ter ao Aécio Neves, mas a frase é boa. Muitas, hein? Mas a frase é boa. O Lula recebeu alguma coisa assim. O Lula recebeu uma chance extraordinária, que poucos têm, de pensar, de construir um novo futuro, para ele, inclusive.
mas ele teima em ficar falando do passado e querendo reconstruir o passado. Não vai colar. No passarão. Essa história de reconstruir o passado não vai rolar. Se o Lula quiser fazer um bom governo, olha, torço por ele. Se quiser daqui a 4 anos sair carregado nos braços de quem quer que seja que se interesse pelo trabalho, de carregar o Lula nos braços, porque aumentou o poder de compra do brasileiro, fez crescer a economia, tirou gente da miséria, eu não levo nos braços, mas posso até aplaudir. Agora, não me venha com essa história de reescrever passado, porque daí não dá. Nesta, vamos combinar, pelo menos quem vê o papo antagonista não vai entrar, né, Felipe? Não, não vai. Nosso público é inteligente, nosso público não vai tapar os olhos, os ouvidos e tomar um político populista como fonte oficial da verdade única, universal, enquanto todos os outros são pessoas com interesses escusos que querem persegui-lo, o pobre coitadinho. Não dá, né? Aliás, a Maria B no chat aqui fez um comentário divertido e falou: pobreza também é relativa. E o Lula fez aquele comentário de que a democracia é relativa, que é a forma como ele legitimou a ditadura amiga da Venezuela, como legitima outras tantas, e agora são várias nos BRICS, né? Prometeram um terreno na Lua para o Lula, que é o assento lá no Conselho de Segurança da ONU, que é algo que, se houver a reforma, não estou dizendo que nunca vai acontecer, mas é que depende de haver uma reforma, depende de a China querer manter esse apoio, mas enquanto isso a China bota lá as ditaduras e o Lula, tá tudo bem, tá. Então ele relativiza tudo, né? E agora, a pobreza está sendo relativizada não de uma maneira declarada, daquela maneira cínica. Ele continua posando de pobre mesmo sendo um milionário. E a gente não está aqui inventando nada, né? É tudo baseado nos documentos oficiais que provam que ele tem um patrimônio de 7 milhões e 400 mil reais declarados. E ele recebeu milhões e milhões de reais de numerosas empresas. Aliás, esses quase 10 milhões que eu citei é só daquelas 6 empreiteiras envolvidas no Petrolão, porque ele recebeu também na sua empresa de palestras, outros milhões de reais de outras empresas, né? E também tinha as doações ao Instituto Lula, a Odebrecht também fez milhões de reais em doações, se não me engano foram 4 milhões de reais, 1 milhão a cada vez de doação pelo Instituto Lula. Então o Lula recebeu muito pelo Instituto e pela sua empresa de palestras. E falando em Odebrecht, vamos só ver o outro print desse relatório da Polícia Federal, que é aquele antigo sobre as palestras. Pode botar aí na tela, produção. Essa é a parte da Odebrecht, que eu falei que responde por 10,15% desses quase 10 milhões, né? Que são exatamente, para a gente não perder aqui a conta, que eu não gosto de ficar falando aproximadamente, porque senão depois dizem que está exagerando, não. R$ 9.338.658,75. Então você tem aí pouco mais de 10% que foram pagos pela Odebrecht, e olha a tabelinha, Graeb, é a tabelinha por palestra. Você imagina aí você receber, está escrito ali, origens de recursos da Lils, que é a empresa do Lula, palestras e evento limitada, no período analisado, lançamentos maiores que R$ 5.000. Aí você tem ali o lançamento da Odebrecht, por exemplo, 29 de junho de 2011, R$ 359.281,44. Veja se isso é uma remuneração de uma pessoa pobre. 8 de março, R$ 350 mil. 12 de julho, R$ 375.400. 22 de outubro, R$ 408.709,85. E por aí vai, aumentando, né? 13 de novembro de 2013, 457 mil e pouco. 29 de abril de 2014, R$ 449.580. 16 de maio de 2014, aí, antevéspera do meu aniversário, e o Lula estava lá recebendo R$ 449.580. Eu nunca recebi um presente assim desse tamanho, como que a Odebrecht dava para ele. Aí para ele supostamente falar sobre a fome. É uma coisa fantástica como o Lula capitalizou o próprio discurso sobre a fome num país que continua pobre, né? Porque não tem um histórico de feitos realmente sustentáveis.
né, Grebe, que permita uma ascensão social tão massiva da população brasileira. São milhões e milhões de brasileiros que continuam muito dependentes do Estado ainda, apesar de toda essa retórica.